Antes de mais, cumprimentar-vos a todos, dar-vos as boas-vindas a esta reunião de Câmara Ordinária do dia 18 de Abril, agradecer a presença e a participação de todos, de uma forma especial também a Sra. Presidente da Assembleia que nos acompanha aqui hoje. Dar uma nota, antes ainda do período da ordem do dia, que a Sra. Vereadora Carla não pode estar presente, tirou o dia de férias e não está no território do país. Neste período antes da ordem do dia, não sei se a Sra. Presidente quer usar da palavra para alguma questão. Queria, Sr. Presidente, mas queria... Então, espera só um bocadinho para chegar aí o gravador, está bem? Queria usar da palavra na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal. Precisava aqui de uns esclarecimentos do Sr. Presidente. Gostava de saber quantas reuniões da Câmara Municipal deste mandato existiram. Se me puder dar estes números hoje, gostaria de saber quantas reuniões o Sr. Vereador Alberto Carvalho faltou, quantas reuniões a Sra. Vereadora Sandra, em substituição do Sr. Vereador, faltou, e se me pudesse dar estas indicações, eu agradecia para o meu controle e fiscalização da Assembleia, faz favor. Ela fez essa informação. Não. Se não tiver informação, depois dá a reunião, por favor. Sim, agora estou aqui, sob pena de cometer aqui algum lapso. Exato. Eu farei a análise e entrego ao Sr. Presidente. Ok. Eu vou pedir à Anabela para fazer esse apanhado e para entregar depois à Sra. Presidente. Gostaria que constasse depois da ata também, Sr. Presidente. Se não se importasse depois da apresentação que fizer na próxima reunião. Ok. Plenária. Está bem. Muito bem. No período antes da ordem do dia, eu gostaria de partilhar naturalmente aquilo que é a informação que costumo partilhar, neste caso relativamente à evolução da situação epidemiológica da Covid-19, onde temos nesta altura no Conselho a registrar 105 casos ativos confirmados neste momento, 4.887 recuperados e 63 óbitos a lamentar. Depois dar nota aos seus vereadores que no próximo dia 26 de Abril nós vamos ter a necessidade de realizar uma reunião de Câmara extraordinária, naturalmente que será enviada oportunamente e tempestivamente a respectiva convocatória oficial, mas esta necessidade da realização desta reunião extraordinária prende-se com a realização da Assembleia Municipal de 29 de Abril e com o facto de nós estarmos a concluir o fecho da prestação de contas do município. Os auditores atrasaram-se um pouco com o trabalho de monitorização às contas. Nós vamos fechar esta semana com certeza a prestação de contas e nesse caso no dia 26 de Abril iria ser a reunião extraordinária. E uma vez que foge da regra habitual das segundas-feiras, tomámos a atenção e sugeria que vou convocar a reunião para as 19 horas, para não haver grandes constrangimentos de agenda de última hora e portanto se não houver nada em contrário, faremos a reunião no dia 26 de Abril às 19 horas, extraordinária, por causa, sobretudo, desta questão da prestação de contas. Eu não tenho nota que existam muitos outros pontos a serem incluídos, creio que não existirão muitos, vamos tentar que não existam muitos pontos, que seja uma reunião relativamente curta, mas naturalmente que seja uma reunião participada para poder apreciar a Câmara Municipal a prestação de contas a remeter à aprovação da Assembleia Municipal e, portanto, basicamente era isto. Depois, queria fazer também um pequeno balanço do roteiro de proximidade. Não o fiz exatamente na última reunião de Câmara, porque também uma parte do roteiro de proximidade disse respeito precisamente à realização da reunião de Câmara da última edição, neste caso realizada descentralizadamente na freguesia de Cardosas, onde pudemos também, no fundo, transmiti-la com o apoio inestimável da Escola Profissional Gustavo Eiffel e sobretudo dos seus alunos e professores e também do nosso gabinete de comunicação. Pela primeira vez em direto conseguimos transmitir nos meios digitais do município, nomeadamente o Facebook, e parece-me que foi uma reunião que teve bastante participação, pelo menos aquilo que percebi foi que foi bastante visualizada e isso é ótimo. Nós pretendemos de facto
que as reuniões não só sejam públicas, mas que seja do conhecimento do público e dos nossos municípios aquilo que é o trabalho realizado pelo Executivo, também como forma de transparência e de abertura, sinal de abertura à sociedade civil, que é sempre essa nossa panagem. Enfim, eu diria que o roteiro correu bastante bem, tendo em conta os objetivos que tínhamos fixado para esse roteiro. Está marcado já na próxima reunião descentralizada, que será no dia 16 de maio, na freguesia de Santiago dos Velhos, e atendendo ao facto de nós temos estado a discutir aqui internamente a possibilidade de melhorar, sobretudo a questão das reuniões transmitidas em direto, com a possibilidade de tentarmos também responder a algumas questões que os municípios colocam. Nós irei propor à próxima reunião de Câmara, provavelmente, uma alteração ao regimento, para conseguirmos também nessa alteração ao regimento acomodar essa necessidade de maior participação e também darmos resposta e estimular essa participação cívica democrática dos nossos concidadãos e municípios. Depois, dar nota também, tradição que de domingo de Páscoa foi retomado o Circuito Nacional de Prova de Motocross, organizado pela Associação Desportiva Cultura e Recreio de Casais de São Quintino, numa pista que é designada da Catedral do Motocross, e foi bastante interessante verificar a afluência de público, cerca de 5.000 pessoas num domingo de Páscoa, com uma prova muito bem organizada, com uma pista muito bem arranjada e, portanto, uma pista que se situa uma parte no concelho do Sobral Montagraça e uma parte, diria até, a maioria da área no concelho da Ruda dos Vinhos, mas foi muito bom verificar a comunhão de esforços para que o roteiro do desconfinamento também faça o seu caminho no retomar destas atividades que existiam, que foram interrompidas ou suspensas e que agora retomam o seu curso normal, e, portanto, dá nota disso a toda a organização e os parabéns em nome do município por mais essa concretização. Basicamente era isto que tinha. Queria perguntar naturalmente aos colegas se há alguém quer usar da palavra. Tenho aqui a inscrição dos seus vereadores, então começamos, se calhar, pelo primeiro. Paulo Pinto pediu em primeiro lugar, faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Obrigado. Cumprimentar os colegas do Executivo, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, público, técnicos e colaboradores do município. Como sempre, faço também dar nota de algumas informações relativamente aos que acompanho mais de perto. Dizer-vos que, em termos de intervenções na rede de beneficiação, na rede de água, portanto, drenagem de águas residuais, quer mesmo ali na junção da Estrada da Marquesa com a Rua da Quinta de Matos, através, e isto são empreitadas externas, com o lado em plana, os trabalhos estão a decorrer de acordo com o previsto. O mesmo acontece na Rua de Santiago, em Santiago dos Velhos, com a empresa AM Catarino, e estes trabalhos estavam devidamente planeados devido a estrangulamentos parciais nos coletores, o que provocavam entupimentos regulares e que era urgente resolver, digamos assim. Os timings estão a decorrer de acordo com o previsto também. No que concerne à beneficiação da rede pública municipal de abastecimento de água, dar-vos nota que após a entrada em funcionamento do novo reservatório do Casal Novo, foi colocado um novo sistema de válvulas também na Rua da Quinta de Matos, que vai permitir-nos alguma flexibilidade. Isto é, se em algum momento houver um constrangimento momentâneo no abastecimento público de água à Vila da Ruda, uma boa parte pode ser abastecida também a partir do novo reservatório do Casal Novo. Também em termos de abastecimento público municipal de água, dar-vos a informação que o novo reservatório da Tesoureira está já na última fase em termos de instrumentação e controle do próprio reservatório, digamos assim, também com a colocação dos equipamentos de telemetria, para passar depois para a fase de ser lavado, desinfetado e poder entrar em funcionamento, aumentando a capacidade, naturalmente, a capacidade de pulmão de abastecimento de água à localidade.
Dizer-vos também que a equipa de pavimentações do Centro Operacional Municipal tem num processo never-ending, que nunca acaba, tem andado pelas diferentes localidades das freguesias de Santiago dos Velhos, da freguesia de Arranhó, da freguesia de Arruda, em termos de pavimentações de reparação, que é, como digo, um trabalho que é para continuar ad eterno, sempre, não é? Neste caso com massas bituminosas frias, sendo que tal será estendido também à freguesia de Cardosas quando passarmos ao trabalho de reparações com massas bituminosas quentes, de acordo com aquilo que é tecnicamente adequado segundo os serviços. Queria também deixar-vos uma nota ao nível da manutenção e conservação dos espaços verdes, e nomeadamente no que se refere à remoção de vegetação e de ervas nas ruas da vila e nas diferentes urbanizações, que é relevante para explicar um pouco qual é que é o ponto da situação. Nós tivemos um novo concurso em que a empresa que ganhou é diferente daquela que estava efetivamente a operar. Ocorreu aqui um período de transição em que as coisas são sempre mais lentas do que aquilo que efetivamente gostávamos. A juntar a isto o facto de, por opção própria, por questões ambientais, pretendermos sempre que possível e no limite do possível não usarmos herbicidas com glifosato ou sem glifosato, porque o princípio é o mesmo, são químicos que em última análise permeiam os solos e vão ter as linhas de água e que levam também a que a fixação de água pelo solo seja menor e, portanto, sempre que possível, nomeadamente nas zonas urbanas, vamos procurar não os usar, é isso que temos feito, mas conjugando isso com temperaturas mais amenas, com depois chove, com tempo mais quente outra vez, a vegetação vai crescendo e isso, em conluio, digamos assim, com o facto da transição da empresa, atrasou aqui um bocadinho algumas limpezas desta natureza, que estimamos que até ao final do mês as coisas estejam completamente em dia, digamos assim, também com as nossas equipas do Centro Operacional Municipal de Espaços Verdes a coadjuvarem nesta fase, nesta altura do campeonato, se assim se pode dizer, por forma a que as urbanizações, a zona velha da vila já foi intervencionada, Rasqueiro, Mata, mas temos ainda algumas zonas que estão mesmo a precisar e até ao final do mês seguramente esse trabalho ficará concluído e depois recomeçar tudo outra vez, naturalmente. Mas dar-vos nota também para perceberem que o facto de termos aqui uma empresa nova e ter existido aqui um período de tempo de transição provocou sempre alguns atrasos, ou provoca sempre alguns atrasos. Portanto, queria dar-vos nota disto. Ok, muito obrigado. Se quer passar aí para o vereador João Pedro, por favor, Rodrigo. Obrigado, Sr. Presidente. Nós começámos por fazer aqui um conjunto de questões, a maior parte delas questões muito concretas, que têm a ver, nos casos, com estradas que estão diretamente ligadas às estradas municipais, portanto, diretamente sob a responsabilidade do município, e algumas estradas nacionais, que não estando sob a responsabilidade do município, entendemos, pelo que nos foi relatado, que há necessidade do município ter algum cuidado e de, junto às entidades competentes, demonstrar este problema e demonstrar estas questões e esta dificuldade concreta. Portanto, começando pelas estradas nacionais, fizeram-nos chegar que há uma necessidade urgente de intervir, quer dizer, esta questão é recorrente, já não é a primeira vez que é falado, na passadeira da barriga da Estrada Nacional 248-3. Por um lado, a passadeira, ao que parece, não é completamente visível de um dos lados dos automobilistas e, por outro lado, a velocidade com que as pessoas passam naquela zona também não é a velocidade aconselhável. Portanto, tentar, por um lado, primeiro tentar reduzir a velocidade e, por outro, se calhar melhor ainda, retirar a passadeira daquela zona e colocá-la noutro sítio. Como é óbvio, esta situação, acima de tudo, tem que ser transmitida por parte da Câmara Municipal a terceiros, mas acho que era importante termos esta questão sinalizada. Depois, também numa Estrada Nacional, na Estrada Nacional 115 em Arranhó, perto do Coreto, há dois problemas, e um deles é óbvio e é de longa data, que teve o problema da velocidade, mais uma vez,
e outro tem a ver com o abatimento do alcatrão, que já aconteceu há algum tempo, mas que está a deteriorar-se perto do Coreto, numa zona de curva onde passam bastantes caminhões. Quer dizer, não é só uma questão de perigo, que é evidente, mas é também uma questão de uma questão sonora para as pessoas que ali vivem, para as pessoas que ali trabalham, e também uma questão de próprio perigo para os próprios peões, porque as passadeiras não estão nessa zona, e a verdade é que os carros, principalmente os de menor porte, desviam-se da zona que se deu e passam e fazem a curva em contramão. Depois, relativamente a outras duas estradas, há uma necessidade, e essa questão já foi falada, desde que foi alcatroada a estrada que vai desde a rotunda aqui de cima até ao Senato, até ao Centro de Saúde, realmente foram colocadas umas bandas perto da passadeira da escola, mas efetivamente o centro escolar, e esta foi uma questão que nos foi levantada por alguns pais, que realmente aquela passadeira necessita de ser ou aumentada ou colocado ou empedrado, como já teve em tempos, porque efetivamente as pessoas não andam mais devagar, simplesmente ouvem as rodas a fazer o barulho perto da passadeira, mas não brandam naquela zona. Esta questão da velocidade também foi colocada relativamente à estrada do Linhão em Cardosas, por pessoas dessa localidade que nos dizem que efetivamente há uma necessidade de fazer com que a velocidade seja reduzida naquela zona. Também relativamente a estradas, também relativamente a infraestruturas, mas noutro âmbito, trazemos novamente o tema do nó do Cabeça da Rosa, para saber qual é o ponto de situação. Já estamos em plena, o Governo já está em plenas funções. Pelo que sei, da parte dos Presidentes de Junta, mantém-se, tanto o Presidente de Junta de Santiago como de Arranhol, mantém-se a vontade que esta situação avance. Estava no programa eleitoral quer do PSD, quer do PS, e, portanto, entendemos que tem que haver realmente aqui um avanço nesta questão que é do interesse de todos, e gostaríamos de saber qual é a ponto de situação neste momento. Depois, foi-nos também dada a nota, e aqui foi um contacto de mais do que um município que nos foram feitos, que foram-nos dada a nota que perguntando se havia algum pedido de instalação de um supermercado, uma cadeia de supermercados, nomeadamente o Aldi. Quer dizer, fomos contactados nesse sentido, não temos qualquer conhecimento e, portanto, aquilo que perguntamos é se existe realmente esse pedido de licenciamento e de instalação de um supermercado da cadeia Aldi e, sendo verdade, onde é que o referido supermercado se irá localizar. E, por fim, não sabemos qual é a ponto de situação do voto de louvor que foi aprovado na Assembleia, na reunião de Câmara. Se realmente já foi comunicado às instituições, associações e famílias de acolhimento, no fundo foram visadas pelo voto de louvor aprovado no passado dia 21 de março, e não tendo sido, nós gostaríamos também de fazer força para que essa questão fosse levada a cabo, eventualmente numa iniciativa... Está terminado, Sr. Vereador. É a última pergunta. Okay. Muito obrigado. Muito obrigado. João Pedro Cavaco. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas aqui presentes, a toda a assistência. Eu queria só, mais uma vez, queremos congratular a questão do roteiro de proximidade realizado, e porque para nós foi muito importante estar próximo das pessoas e conhecer realidades. Aliás, o próprio dia foi um mix de feelings em relação a tudo o que pudemos observar, e isso é sempre importante, e achamos a iniciativa muito boa. Nesse sentido, também em relação ao que o Sr. Presidente referiu da transmissão da reunião, que foi um passo também importante, que achamos que deve ser continuado e até, se possível, trazê-lo não só para as reuniões descentralizadas, e saber também mais em concreto, se fosse possível, qual é que foi o alcance da publicação, quantas pessoas é que assistiram em direto, quantas pessoas é que foram alcançadas, isto para nós percebermos também, efetivamente, que o resultado foi e ainda tem potencial para ser aumentado, e claro que agora com as próximas teremos maior e melhor noção.
e também, lá está, a previsão da próxima reunião descentralizada e se está previsto que nas reuniões aqui na Câmara seja também feita a transmissão. Em relação também só àquilo que o vereador Paulo referiu, em relação às obras da Quinta de Matos e dos coletores e de Santiago, que estavam a decorrer dentro dos tempos previstos, qual é a previsão da conclusão da obra, só para termos uma ideia. Obrigado. Obrigado. Palavra ao Vice-Presidente, se faz favor. Boa tarde a todos, Sr. Presidente, Executivo, Sr. Presidente da Assembleia, Público, técnicos do município. Só algumas notas relativamente também a algumas áreas importantes. Começar também pela questão da agenda cultural, onde está integrado o Festival Políticas à Parte, que terá uma segunda edição, com os dias previstos de 23, 24, 25 e 29 de abril e de 1 de maio, que, como na edição anterior, constará de concertos, também de talks sobre vários temas, em que a palavra, o tema e a importância da palavra é o tema transversal, mas também teatro, um bocadinho à semelhança do que foi feito na primeira edição, também com uma exposição de fotografia alusiva ao 25 de Abril. Fica já aqui o convite, a compra do passe é já possível para o festival, no valor de 10 €, também com muitas atividades gratuitas, como são as talks, como é a exposição também. Depois também aqui uma palavra de parabéns a uma nova associação que é a Cultura de Grau, que nos fez chegar um trabalho magnífico, sob a forma de inquérito, que foi apresentado recentemente acerca das práticas culturais, que são, no fundo, uma radiografia, ou foi uma radiografia daquilo que sucede no nosso Conselho. Isso já é feito de uma forma nacional pelo Gulbenkian, mas faltávamos, ou complementar, pelo menos para o que já conhecíamos, essa informação. É importante para quem programa e é importante para as políticas culturais do nosso Conselho. Portanto, muito obrigado a eles, a esta associação. Também os parabéns também pela sua programação, que levaram a cabo no dia 9 de abril, em que se abriram à comunidade e que nos trouxeram música, cinema, teatro de rua, artes manuais, pintura. Infelizmente o tempo não colaborou e acabou por ficar tudo muito centralizado nos bombeiros voluntários, mas a verdade é que fica aqui o agradecimento e os parabéns. Já há espaço para a cultura no nosso Conselho pela sociedade civil, e a Cultura de Grau deixa de antemão uma antevisão daquilo que é o seu potencial nestas iniciativas. A nível do associativo, também uma palavra de agrado e de parabéns também ao primeiro torneio do Arruda Basket desenvolvido pelo CRDA. Também os parabéns pelos 51 anos do Santiago Futebol Clube, que tiveram agora um almoço comemorativo e também um jogo a propósito desta tão importante marca da sua história. Numa área diferente, o orçamento participativo, que é sempre algo que é bastante salientado nestas reuniões. O orçamento participativo jovem foi feita já uma reunião com a Comissão Técnica, sem entrar em muitos pormenores, não posso, mas logo os pedidos de esclarecimento, mas as coisas estão bem encaminhadas. Em relação ao orçamento participativo, que está ainda em votação, deixar a nota que já votaram 640 pessoas, o que é uma participação bastante grande, mas como ainda falta algum tempo, é possível antever face aos comportamentos eleitorais do histórico deste orçamento, que há muita gente que ainda irá votar certamente, previsivelmente. Depois também as atividades de abertura da Universidade das Gerações, que voltou a abrir portas e que voltará amanhã, já sob a forma de aulas, a levar a cabo as suas atividades. Houve uma sessão de abertura com teatro no auditório, uma visita à Aveiro, uma visita também à Vila da Ruda, em termos de circuito mais cultural, e um passeio também em Cabeça de Montachique, mas amanhã começarão as aulas e fica aqui também essa nota. Depois também uma sessão a nível da educação, como motivar e estar motivado em direção ao bem-estar no trabalho, pelo Dr. Alfredo Leite, que decorreu aqui no auditório, que foi desenvolvida pela Associação de Pais Encarregados de Educação do Centro Escolar da Arranhol, que decorreu também com muita procura. Uma reunião do Conselho Municipal da Juventude, também muito participada, e uma reunião bastante importante acerca do Conselho Geral da Rede de Cultura 2027 em Leiria, que concluiu que se irá voltar a levar a cabo a Rede de Cultura, mas que ainda a designação 2027 não faz este sentido.
Também uma nota para a programação do Centro Cultural do Morgado, com uma colaboração também com a Cultura de Grau, com o Status Duo. A nossa participação em termos do Sindicato de Professores da Grande Lisboa, com uma ação, uma exposição, mas também com uma ação de formação em torno de Grande Lisboa e com um momento de poesia pela Sra. Presidente da Assembleia Municipal e uma formação pelo professor Jorge da Cunha. E uma última nota muito rápida, só acerca do dia de hoje, que assinala o Dia dos Monumentos e dos Sítios, e o património em geral, com um convite para visitarem o Arruda Base, que é uma plataforma multidisciplinar que já existia, mas que foi alvo de atualização e de upgrade de informações. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Vereador, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu sou a Presidente da Assembleia, cumprimento todos vós aqui presentes, irei ser bastante sucinta, apenas de dar nota de duas situações. Há cerca de 4 semanas, dei-vos nota que tinham sido colocadas, ou queriam ser colocadas 117 armadilhas da Vespa Volutina. Ao fim e ao cabo foram colocadas apenas 97 armadilhas, e dar nota que nesta primeira, que foi feita a semana passada, na primeira manutenção, foram encontradas cerca de 164 vespas já mortas. Isto significa que estamos aqui a tentar controlar esta população de vespas, de forma a minimizar também os estragos que elas possam vir a causar no nosso concelho. A par e passo, e no âmbito do projeto da Oeste Cime, vamos ter no próximo dia 23 de abril, às 15 horas, no auditório municipal, uma ação de promoção, que é um sábado, portanto sábado à tarde, uma ação que consiste na promoção das medidas de prevenção, controle e erradicação desta vespa. O objetivo esta ação é direcionada sobretudo a apicultores e agricultores do concelho. Nós já fizemos o convite para todos aqueles contactos que nós temos. Iremos reforçar estes contactos para alertar para a necessidade de realmente virem a ouvir e saberem, conhecerem o projeto que está em causa, porque é um projeto de 2 anos. Convidámos também os senhores presidentes de Junta de Freguesia, restante executivo, assim como também os coteiros, uma vez que eles também andam constantemente na rua e também poderão aqui ser uma mais-valia neste apoio que tem andado em várias ações da Câmara Municipal. Portanto, deixo também o convite a todos vós que quiserem participar, dia 23 de abril, às 15 horas, aqui no auditório. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado. Bem, muito obrigado a todos pela participação. Vou procurar responder às questões que foram diretamente colocadas, agradecendo as intervenções dos restantes também. Algumas estradas, o que é que podemos dizer sobre isto? Relativamente à questão da barriga, eu creio que o orçamento do município e a SGOP em vigor para este ano responderão a essa necessidade, ou seja, nós temos previsto a colocação, desejavelmente ainda durante este primeiro semestre, pelo menos estamos a envidar todos os esforços nesse sentido, para que aquela via tenha um controle semafórico de velocidade, ou seja, vamos instalar ali velocidade controlada e será o orçamento municipal a fazer essa intervenção, até porque nesse troço a estrada já está desclassificada e é da responsabilidade do município. E portanto eu creio, queremos nós, que essa situação tenderá a resolver esses problemas. Se não resolver, terá a GNR que atuar em conformidade, enfim, e aí a Câmara Municipal limitar-se-á a sugerir ou propor que isso aconteça de uma forma mais eficaz. A questão das estradas nacionais, nós tivemos recentemente uma reunião com o engenheiro Alcino Cordeiro, que é o engenheiro responsável pela obra da variante à Vila da Ruda, a variante externa, que já está em fase de planeamento e, portanto, já existiram e existirão ainda reuniões técnicas preparatórias dessa intervenção. E o engenheiro Alcino Cordeiro é também o responsável por esta zona no âmbito da manutenção das vias nacionais. E, portanto, nós nessa reunião também já abordámos essa circunstância, não só das estradas referidas, mas também da estrada nacional que liga Vila Franca de Xira, aqui ao concelho, que também carece de uma intervenção em alguns troços, a seguir à zona do Carrasqueiro, em que há ali já alguns troços de supressão que merecem a nossa cautela e atenção. Nessa reunião ainda não nos foi dito pelas estradas de Portugal, neste caso das infraestruturas de Portugal, alguma data em concreto. Enfim, sabemos que há concursos que as estradas de Portugal lançam de manutenção de vias e que depois depende se conseguem encaixar ou não, mas não há ainda nenhuma notícia dessa obra avançar a curto prazo, quer nessa estrada de Vila Franca, quer na estrada de Bucelas, que é aquela que o Sr. Vereador se referiu. Confesso que não colocámos enfoque especificamente nessa zona junto ao Coreto, colocámos enfoque até mais na zona
para o Sobral, portanto, de Arranhó ao Sobral, em que há de facto zonas de abatimento complicadas que põem em causa a segurança rodoviária, em nosso entender, e também na zona a seguir a Arranhó, já na ligação à zona da Bem-Posta, portanto, Bucelas, em que há também ali zonas que inspiram, em nosso entender, algum cuidado adicional, e portanto essas situações já foram finalizadas por nós recentemente, ao engenheiro Alcino Cordeiro, responsável, mas naturalmente vamos continuar a insistir para que essas situações sejam resolvidas. A questão da Avenida Perito da Conceição, na proximidade às escolas, bom, nós enfim, temos sempre posições para tudo. Há quem entenda que colocar bandas sonoras ou lombas em certo tipo de zonas não é a melhor solução. Enfim, o pavimento melhorou-se efetivamente, mas a sinalização vertical foi reforçada, sobretudo de proximidade às escolas e das cautelas que é preciso ter com essa situação. Depois, no externato, eu creio que as situações estão mais balizadas, até porque foram colocadas umas baias já no nosso tempo para tentar evitar cruzamento entre peões e veículos rodoviários na zona de acesso à escola. Enfim, nós temos tentado fazer, e o Sr. Vice-Presidente também o tem feito, junto da Escola Segura, para que haja um reforço de policiamento, sobretudo nos horários de entrada e saída das escolas, para tentar mitigar essas situações, e portanto é esse o tema que estamos a tratar. Depois, a questão do nó do Cabeça da Rosa, efetivamente o Secretário de Estado das Infraestruturas mudou, e portanto nós já pedimos para ser recebidos pelo novo Secretário de Estado das Infraestruturas. Ainda não tenho uma data para esta reunião. Vamos tentar que o Sr. Presidente da Câmara de Louros e também de Vila Franca nos possam acompanhar nesta reunião, até porque, como disse aqui já anteriormente, se nós até ao final deste mandato conseguíssemos chegar a acordo e custear a execução ou a elaboração de um projeto de execução, acho que era um bom passo para que esta obra se avance, até porque ela está inscrita no PNI 2030, o Programa Nacional de Investimentos, e portanto é isso que estamos a trabalhar para que seja possível, pelo menos até ao final do mandato, que exista o projeto de execução. Eu recordo que a estimativa orçamental desta intervenção que nos foi veiculada pela Secretaria de Estado na altura foram 10 milhões de euros, que hoje poderão ser mais, e geralmente os custos dos projetos estão relacionados com o valor estimado da obra, e portanto, se apontarmos para um valor entre 5% a 10% para a elaboração do projeto de execução, tivemos por base de referência aos 10 milhões de euros, chegamos à conclusão que é ainda um esforço significativo que temos que fazer municípios, conjuntamente com as infraestruturas de Portugal, para custear esse projeto de execução, e portanto é esse o objetivo que temos. Relativamente à questão do Aldi, não tenho até à data de hoje nenhum conhecimento sobre a instalação de nenhuma superfície comercial ou nenhum período de licenciamento, portanto não consigo responder a isso, ou melhor, respondo dizendo que não tenho conhecimento. Relativamente à questão do voto de louvor, portanto ele foi corrigido, foi para a ata como era suposto ir, e foi dada instrução aos serviços, na sequência da aprovação da ata, para que ele pudesse ser encaminhado pelas vias que são habituais neste tipo de situações. Não sei se já foi feito ou não sei se a Ana Mela tratou disso ou não. Se não tratou, vai tratar. Está no GAE? Pronto. Então é uma questão de eu ver se isso já foi. Não tenho informação aqui se já foi tramitado ou não, mas da minha parte, depois da correção e da aprovação da ata, ficou para ser tratado. E penso que respondi às questões do Sr. Vereador João Pedro Rodrigues, o Sr. Vereador João Pedro Cavaco falou na questão do roteiro de proximidade, e que agradeço. Em relação às transmissões online em direto das outras reuniões que não as descentralizadas, eu vejo com muita dificuldade que isso possa acontecer. Nós não temos recursos internamente, não direi humanos até teríamos, não temos recursos materiais capazes para poder garantir as condições de transmissão da reunião, e portanto teríamos sempre que recolher a outsourcing. Aquilo que pesquisei junto de outros colegas que fazem isso, nomeadamente o município de Torres Vedras, não podia estar aqui a particularizar, mas falei nomeadamente com essa situação. Cada reunião de Câmara custa cerca de 5.000 euros a sua transmissão, e naturalmente eu sei que a democracia é muito importante, e claro que é, e nós estamos na linha da frente sempre, mas 5.000 euros
daria um custo de 10 mil euros por mês, é fazer as contas e perceber que realmente o orçamento do município não pode ter condições neste momento para acumular uma despesa dessa envergadura e, portanto, o que é que nós decidimos? Decidimos com o recurso aos nossos técnicos e também à Escola Profissional Gustavo Eiffel, que tem um curso específico nesta matéria, de permitir que eles também tivessem uma experiência que para eles também pode ser interessante e diferente, fora do contexto da sala de aula e que permita também ter alguma responsabilidade, porque efetivamente é uma responsabilidade essa tarefa. E acho que as coisas correram muito bem no primeiro dia e o nosso modelo vai ser repetir isto com a Escola Profissional Gustavo Eiffel e isso só será possível nas reuniões fora de portas e em horário pós-laboral, que é o caso das reuniões descentralizadas que temos e, portanto, parece-me que é esse o modelo que vingará. No que diz respeito ao alcance, eu diria que, do modo geral, a informação que eu tenho é que, em termos de gostos, teve 89, comentários 44 e partilhas 15, pessoas alcançadas, o resultado que a plataforma nos transmite é 3.036 e a informação que o Gabinete de Comunicação e Imagem me transmite é que, efetivamente, nós tivemos um pico em que tivemos cerca de 110 pessoas em simultâneo a assistir e depois tivemos alturas em que vai mais para baixo, cerca dos 70, talvez um bocadinho menos, mas a média de visualizações em simultâneo da reunião andou na casa das 75 pessoas. Portanto, acho que é um dado interessante para partilhar e, portanto, vamos ver se as próximas têm mais ou menos gente, mas o que interessa, de facto, é que foi dado um passo, como se disse, e que nós pretendemos continuar a dar esses passos. Penso que, de modo geral, respondi às questões que foram colocadas. Não sei se há mais alguma questão. Faltava só a questão do prazo das obras. Eu ia dar a palavra ao vereador Paulo Pinto para poder responder a isso, se faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Bem, qualquer uma delas, o prazo é mais ou menos o mesmo, estamos a falar do final do mês de abril. De qualquer das maneiras, parece-me a mim que, tecnicamente, a intervenção em Santiago dos Reis tem uma complexidade superior pela profundidade da vala e também depende, é um pouco diferente da de Quinta de Matos, depende do número de ligações em forquilha que vamos encontrando, porque vamos deixar bem feito e, portanto, pode demorar talvez mais uma semana do que isso, mas andará muito por aí. Eram as duas, é previsível que acabem no final de abril. Acredito que a de Santiago dos Velhos possa demorar um pouquinho mais, depende também daquilo que encontrarmos, mas porque, desde logo, sabíamos que tinha uma complexidade superior pela profundidade da vala. Muito bem, penso que estamos em condições de poder continuar a nossa reunião, dando entrada nos períodos da ordem do dia. O ponto número 1 é a ata da reunião de 4 de abril. Eu penso que a ata foi distribuída em devido tempo aos colegas, dispensar-me naturalmente a respectiva leitura e podemos passar à fase da votação, questionando assim quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 1 da ordem de trabalho. Muito bem, o ponto seguinte, portanto, o ponto número 2 da ordem de trabalhos diz respeito ao nosso Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, como sabem está aprovado e em vigor, já revisto até, e no fundo todos os anos tem que vir uma atualização do caderno terceiro, ou seja, o caderno terceiro é aquele caderno mais operacional, consideramos um anexo mais operacional, em que tem os contactos úteis, que tem os veículos que são ofertos aos serviços de proteção civil e socorro, etc. E, portanto, neste caso, basicamente o que está aqui para aprovação é a atualização de contactos, alguma maquinaria e equipamentos também, não é? Não sei se há alguma questão que queiras... É exatamente isso. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto número 2 da ordem de trabalhos, no fundo a atualização do caderno terceiro do Plano Operacional Municipal. Se não houver nenhuma questão, coloquem então à votação, questionando quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 2 da ordem de trabalho.
ponto seguinte, portanto, o ponto 3 da ordem de trabalhos, diz respeito a uma proposta de alteração da Operação Centro 061406 FEDER. No fundo, isto tem que ver com uma reprogramação temporal de uma candidatura que apresentámos a um programa de mobilidade suave, tendo em vista o cofinanciamento para a execução e implementação de uma nova ponte pedonal, basicamente nas traseiras do Intermarché, enfim, no Casal do Telhado. No fundo, esta reprogramação temporal visa maximizar aqui o cofinanciamento comunitário daquela intervenção. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos passar então à votação. E questionava então quem é que vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade este ponto terceiro da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto número 4, diz respeito a uma proposta tendo em vista a celebração de um protocolo de colaboração entre o município da Ruda dos Vinhos e a Santa Casa da Misericórdia da Ruda, através, naturalmente, de um apoio financeiro à banda da Santa Casa da Misericórdia, à banda de música da Santa Casa da Misericórdia. Basicamente, tem em vista, no fundo, regular aqui a posição das partes no que diz respeito à oferta cultural e, no fundo, a promoção de alguns espetáculos, nomeadamente o que está previsto neste protocolo é o apoio financeiro do município em 2.500 euros, transferir até 60 dias após a realização da festa de agosto, para custear atuações da banda da Santa Casa da Misericórdia em espetáculos realizados no âmbito da festa de agosto e também de outros espetáculos que possam ser realizados no âmbito da programação do Centro Cultural de Morgado, nomeadamente do ciclo Fora de Portas, etc. Portanto, não sei se há alguma questão dos colegas ou se queres acrescentar alguma coisa, Carlos, em relação a isto. Se não houver, podemos passar então à votação deste ponto número 4. Eu questionava assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade este ponto número 4 da ordem de trabalhos. Muito bem. O ponto seguinte, até o ponto número 5 da ordem de trabalhos, diz respeito à abertura de um procedimento de asta pública para a alienação de uma parcela de terreno com uma área de 6.047 metros quadrados, sítio na Quinta da Morosinheira. Portanto, este processo já é um processo que não é novo, ou seja, já em fevereiro, de 2020 tinha sido aprovado pela Assembleia Municipal a abertura deste procedimento, com o destaque da parcela de terreno urbana na Quinta da Morosinheira. Basicamente, esta área de 6.000 metros quadrados permitirá a construção de habitação ou de outras iniciativas também na área urbanística que sejam enquadradas à luz do PDM em vigor. É uma área que, para aquilo que se pretende da Quinta da Morosinheira, não é essencial, uma vez que é uma área que está junto à estrada municipal e, portanto, perfeitamente inserida dentro daquilo que é o tecido urbano da localidade de Ave dos Arcos, e pode ser relevante para que o município possa ter aqui uma receita que permita financiar projetos a levar a cabo também na Quinta da Morosinheira. Eu diria que, este já foi lançado este procedimento foi lançado logo por azar, este foi aprovado antes da pandemia ter entrado, portanto foi na Assembleia Municipal de fevereiro da ajuda, foi aprovado em fevereiro de 2020, depois entretanto em março de 2020 entra a pandemia. Nós ainda lançámos a asta pública no final do ano para ver se o mercado acolhia esta iniciativa. Na altura a asta pública foi lançada por 237 mil euros e portanto, ficou deserto, ou seja, o mercado não pegou neste ativo imobiliário. Neste momento nós vamos propor a redução do valor, para ver se não fica deserto novamente, vamos propor a redução do valor base para 180 mil euros, portanto de 237 em 2020 para 180 agora, na perspectiva de eventualmente o mercado poder acompanhar esta situação e podermos ter aqui uma receita que permita cofinanciar também alguns investimentos que se pretendem levar a cabo. Basicamente é isto. Não sei se há alguma questão que os colegas tenham colocado sobre esta matéria. E dar a palavra ao Sr. Vereador João Pedro Rodrigues, faz favor.
A questão aqui era muito clara, que era, houve realmente aqui um investimento, houve aqui este constrangimento de ter sido num período prévio à Covid, e, portanto, isso pode ter cortado talvez a possibilidade de se conseguir aqui um bom negócio, mas a questão é, há risco, ou pode haver risco, de o procedimento voltar a ficar de zero. E a nossa questão é muito concreta, se houve ou se prevê que haja algum tipo de estudo de mercado, nomeadamente por via de imobiliárias, para se perceber se estes 180 mil euros fazem mais sentido ou menos sentido, consoante aquilo que é o mercado de hoje para um terreno desta dimensão. E se isso foi feito ou não. A resposta é muito objetiva, a pergunta naturalmente é pertinente, a resposta é muito objetiva e clara, que é, para o apuramento na altura dos 237 mil euros, foi feito um estudo interno, através do AQV, da engenheira Paula Pardal, e em consulta também a agentes imobiliários locais, para o apuramento de um valor metro quadrado que seria razoável, em termos de mercado, para a localização em causa. E foi com base nesse apuramento que foi feito que nós calculámos, portanto, o valor da base da asta pública. O mercado, infelizmente, não acompanhou, essa que era a nossa pretensão, e agora, sou sincero, para este ajustamento deste valor base, não voltámos a revisitar o estudo, foi com base numa tentativa de reduzir aqui algum montante para ver se torna mais apetecível a asta pública. Eu não tenho neste momento nenhuma garantia que o resultado possa ser outro. Tenho a expectativa, e temos todos a expectativa razoável, de admitir que este valor será mais atrativo do que o anterior, não obstante depois da pandemia ter entrado também este problema no passado dia 24 de fevereiro, que é do conhecimento de todos e que também representa aqui umas variáveis de incerteza que são muito complexas de conseguirmos prever qual é que será a receptividade. Interesse, eu diria que há, até porque depois de ficar deserta já tive aqui 3 ou 4 sondagens de pessoas a questionar se iríamos lançar novamente o procedimento, se não iríamos, como é que seria. E, portanto, enfim, interesse, ou manifestações de interesse existiram numa base informal. Agora, se isto passa a formal e se efetivamente dentro dos prazos da asta pública as pessoas manifestam em sede própria essa intenção ou não me quero estar a comprometer com um resultado que não depende especificamente da minha vontade ou falta dela. Portanto, aquilo que posso dizer é que sim, os 237 mil foram feitos com um apuramento na altura, os 180 agora não, foi com base numa tentativa de tornar mais apetecível, eventualmente, o concurso, neste caso, a apresentação de propostas na asta pública. Basicamente é isso. Não sei se há mais alguma questão que queiram ver esclarecida, se não, podemos então passar à fase da votação deste ponto número 5 da ordem de trabalhos. Eu questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 5 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 6º da ordem de trabalhos, diz respeito a uma proposta que visa lançar um procedimento da asta pública para a concessão do direito de utilização privativo de uma área de terreno que integra o domínio público municipal, neste caso na urbanização da Quinta da Fonte do Ouro, uma área que estava definida para equipamentos, e aquilo que é a proposta da Câmara, que depois naturalmente terá que ser apreciado e decidido também, apreciado pelo menos pela Assembleia Municipal, diz respeito à questão de se colocar um complexo esportivo de pádel naquela zona. Estamos a falar de uma área de 1.900 metros quadrados, sensivelmente, e por 1.950 metros quadrados, para ser mais preciso, e portanto o que se pretende ali é a instalação de um complexo esportivo de pádel, em que se criem pelo menos 3 campos cobertos de pádel, com a instalação também de um bar de apoio, uma loja, um espaço polivalente e balneários para o apoio à atividade física na zona. E no fundo o que se pretende é que esta cedência do terreno, que é do domínio público, possa operar através de uma asta pública, portanto terá que ser um concurso através da asta pública, e a concessão que possa aí ocorrer durante 20 anos, em que o privado fará toda a instalação e todo o investimento, que nós estimamos na casa dos 300 mil euros, de acordo com valores atuais do mercado,
E depois o que acontece é que ao longo dos 20 anos há a amortização desse investimento por parte do privado que vier eventualmente a ganhar este concurso através desta pública, e depois o município ficará com a reversão ou com a propriedade de todos os equipamentos que estiverem instalados no local. Dizer também que, para além disso, o que está previsto é que uma das obrigações também seja permitir que as escolas possam beneficiar das instalações para poderem ter atividade física e desportiva nas escolas, e está previsto também que haja um conjunto de pessoas que possam ser sinalizadas pelos serviços sociais da Câmara, nomeadamente, e do desporto, para poder beneficiar destas instalações e poderem ter esta prática desportiva, nomeadamente os miúdos que estão a ser acompanhados pela CPCJ e entre outros casos que possam vir a surgir. Portanto, basicamente, nós tínhamos de trazer esta proposta à reunião de Câmara, até porque na previsão da tabela de taxas e do regulamento da tabela de taxas não existe nenhuma previsão de utilização de um equipamento, ou neste caso, da instalação de um equipamento dentro de uma área de domínio público por um período de tempo que não seja precário. Estamos a falar de um prazo longo e, portanto, não existir. Portanto, para isso, nós trazemos aqui à Câmara e também à Assembleia Municipal que deliberará sobre a autorização ou não para que o município possa lançar este concurso e esta taxa pública. Dizer também que, neste momento, aquele imóvel em causa, os 1950 metros quadrados, são área de mato. Na prática, nós não tínhamos previsto há algum tempo, aliás, a instalação do equipamento desportivo lá, nomeadamente um campo de futebol de praia, que chegou a ser uma ideia a ser estudada para lá. Neste momento o município entende que não tem condições para desenvolver essa iniciativa e até pelos custos de manutenção que isso acarretaria e, portanto, a nossa intenção é ver se o mercado acolhe a possibilidade de instalar um campo de pádel, que está a ter sucesso e também aqui na região está em franco crescimento esta modalidade, instalar um campo de pádel que permita fazer aqui um clube de pádel e que permita também, para além daquilo que já é a nossa oferta que temos no campo, junto ao campo de ténis, no Jardim Municipal, ter uma oferta complementar, que é naturalmente de uma valia diferente e que tem aqui um contexto diferente, de se poder criar até aqui um próprio clube de pádel em Arruda dos Vinhos, potencialmente é esse pelo menos o objetivo, e colocar as pessoas a praticar a atividade física e desportiva, que é também algo muito relevante e importante nos dias de hoje. E, portanto, basicamente é isto, ou seja, é disponibilizar este valor. É óbvio que se nós tivéssemos de fazer uma média daquilo que será o investimento estimado de 300 mil euros pelos 20 anos, chegaríamos a uma renda que andava na casa dos 1.200 euros mensais, à volta disso. Não vamos exigir essa renda, o que vamos exigir é que este investimento depois reverta para o município e depois, nessa altura, no final do contrato, quem estiver nesta Câmara com poderes para decidir sobre esta matéria, decidirá o que tiver por conveniente quanto à manutenção ou não do campo de pádel ou dos campos de pádel ali, um novo concurso ou exploração direta pelo município ou outra solução que possa ser útil para o interesse público. Basicamente é isto. Não sei, Carlos, queres acrescentar alguma coisa? Mas basicamente é isso. Não sei se há alguma questão dos vereadores, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, esta proposta tem potencial. Faz todo sentido de duas perspectivas diferentes. Primeiro, de uma perspectiva que disse de dar mais possibilidades desportivas aos atletas. Eu nunca fui medido, mas penso que os campos de pádel existentes não têm as medidas mínimas para que hajam efetivos torneios homologados pela Federação. E, portanto, acho que realmente é uma boa medida, faz sentido. E depois tem outra parte que é interessante, que é possibilitar haver aqui, no fundo, um investimento por parte da Câmara Municipal, que o faz por via da cedência do terreno e da cedência, no fundo, deste income que deixa de receber os 250 euros mensais que poderia receber e que não recebe, e depois faz também isto com, no fundo, recorrendo a um eventual investidor privado que, à partida, tenha conhecimento da área e saiba como é que se gera este tipo de complexo e como é que se gera o ambiente à volta de um campo de pádel, nomeadamente a questão do bar, que é muito importante, e a questão dos balneários, que é essencial e que falta
no jardim haver efetivamente balneários para que tanto o pádel como o ténis possam ser dinamizados de outra maneira. Há realmente aqui uma questão que é importante também esclarecer. Ou seja, há um conjunto de esclarecimentos que têm que ser feitos, principalmente por isso que disse no final, que é o facto de ser uma posição há 20 anos. E aqui há várias questões que têm que ser vistas logo no início. Primeiro, o ponto de partida da Câmara Municipal para chegarmos, no fundo, a esta estimativa de investimento de 300 mil euros. Ou seja, aqui é muito importante perceber se foi pedido um parecer técnico para percebermos, no fundo, onde é que se baseiam estes 300 mil euros e se sim, se esse parecer técnico existe, se está de acordo com os custos atuais, quer de transportes, quer de matérias-primas, quer de construção, para se perceber se aquilo que nós estamos, se o pacote que estamos a entregar a um eventual privado, se faz sentido face àquilo que é a realidade atual, ou dentro de uma estimativa atual. Depois, a mesma pergunta do ponto anterior, se há risco, qual o risco do procedimento ficar deserto. Se foi feito, e que é muito importante, é mais importante no ponto anterior, é perceber se foi feita alguma abordagem junto do mercado para perceber de eventuais investidores que possam estar previamente interessados. E depois, se ficar deserto, se a Câmara Municipal demonstra aqui alguma abertura para que o privado possa fazer os mesmos 3 campos de pádel, com o mesmo bar e com os mesmos balneários, mas com um caderno de encargos menos exigente. Ou seja, a ideia é boa, mas, efetivamente, a memória dispositiva é muito exigente para qualquer privado que queira investir, nomeadamente até com as características dos campos de pádel, de uma determinada característica relevada e outros 2 com outra característica, mesmo a nível de telas é limitativo. Limitativo, aqui não no mau sentido, a limitativa é aquilo que é o ideal, é o que se pretende, mas no fundo chegar a uma conclusão que se ficar deserto, se existe possibilidade da parte da Câmara Municipal de deixar cair essas condicionantes para que não se perca uma ideia que é boa, como dissemos no início. E depois, uma outra questão que tem que ser colocada agora, que é importante que se pense desde já, que o pádel está na moda, aliás, está na moda já, se calhar desde 2016, 2017, mas tem criado alguns constrangimentos em áreas habitacionais, que é o caso, nomeadamente por causa do ruído. Ou seja, há ali um conjunto de circunstâncias que fazem com que o ruído seja quase de uma bala. Porque o facto da acústica, da cobertura e das telas fazerem quase um eco, e o facto da bola a bater na raquete, que é uma raquete especial, mais grossa, fazer um barulho muito intenso, nomeadamente até altas horas, porque estes campos de pádel normalmente são abertos até às 22, 23 da noite. Portanto, era importante perceber se esse estudo e se esse impacto também foi feito ou se, não tendo sido feito, se será feito posteriormente, porque é importante que esta situação também esteja devidamente vista. Mas, como dissemos no início, entendemos que é uma boa ideia, mas que, sendo uma concessão aos 20 anos, é importante termos aqui um conjunto de condições, um conjunto de perspectivas para se correr bem e para se correr menos bem. Muito obrigado pelas questões, elas são pertinentes. Eu queria responder de uma forma mais telegráfica possível. No fundo, na sua própria pergunta está implícita a resposta que eu vou dar, ou seja, o nível de detalhe que está aqui no caderno de encargos é revelador que houve trabalho de base. E houve, e existiu trabalho de base. E, portanto, houve trabalho de base, consultar o mercado, aqui à volta, percebemos noutros clubes, até porque temos aqui um clube bem próximo, em Alverca, que até tem um dos sócios, pelo menos, relações de parentesco com a nossa município, da freguesia da Ganhão. E foi o município. E que foi o município também, e portanto não há segredos nestas coisas, quer dizer, domínio público, nós estamos a gerir a coisa pública, e portanto, naturalmente tivemos o cuidado de perceber do que é que estávamos a falar, o tipo de investimento que seria necessário, portanto essas informações foram-nos transmitidas e nós acreditamos que foram com uma base fidedigna, não havia motivo para nos ser remetida a informação que não fosse correta, ou que não correspondesse à verdade. E, portanto, a estimativa que nós fazemos aqui é aquela que nos foi transmitida há 1 mês e meio, 2 meses no máximo,
nem tanto se calhar, até foi menos. Portanto, eu diria que enfim, a informação está atual, é provável que de hoje para amanhã, entre a esta pública sair e haver condições para se eventualmente fazer o investimento, estamos a falar de 2 ou 3 meses, se calhar nós não conseguimos controlar a evolução do preço do ferro, que é uma matéria-prima crítica aqui na construção da estrutura de suporte da cobertura dos campos. Portanto, isso aí nós não conseguimos dominar. Agora, aquilo que eu queria deixar muito claro é que houve cuidado para que este caderno de encargos da Asta Pública fosse lançado com informação que é atual, realista e que é rigorosa. Portanto, houve esse cuidado e, portanto, nós não temos razões para duvidar que qualquer player de interesse no mercado não se revê nisto que está aqui, não reconhece o que está aqui dito e não consegue apresentar uma proposta. Ou seja, depois se as contas batem certo ou não, se estão disponíveis para correr esse risco ou não, até porque há matérias que eu desconheço, eu não sou praticante da modalidade, mas ouço aquilo que me dizem e acho que em Portugal ainda não atingimos o pico de crescimento desta modalidade. Eles usam muito a comparação com o mercado espanhol. E o mercado espanhol, nós temos cerca de 1 milhão de praticantes em Espanha, quer dizer, atualmente. Em Portugal temos cerca de 100 mil praticantes, talvez um bocadinho menos, e a perspectiva é que isto evolua, provavelmente as melhores perspectivas, digo eu, permite quase triplicar em breve o número de praticantes do pádel no país. Eu, como digo, não conheço, baseio-me apenas naquilo que me transmitem e, portanto, parece-me que poderá haver interesse neste concurso e, portanto, não queria antecipar já a morte anunciada de um concurso que acho que pode ter viabilidade e, portanto, não vou responder à última questão, que é se estamos disponíveis para reduzir o caderno de encargos. Não vou responder, portanto, vamos admitir que há aqui equilíbrio, que há aqui ponderação e que há interesse do mercado. Ou seja, portanto, vamos acreditar que vai correr bem. Não consigo naturalmente garantir que vá, não depende de nós, nem da nossa vontade ou falta dela, como digo mais uma vez, mas estou convencido que haverá interesse do mercado neste concurso. Relativamente à questão dos horários, os horários não foram aqui, devem ter percebido isso, não foram aqui colocados perentoriamente, ou seja, têm que ser combinados com a Câmara Municipal, precisamente porque vamos ter que perceber qual é que será o impacto do campo de pádel, sobretudo naquelas horas mais tardias, portanto das 10 até à meia-noite, possivelmente, há clubes que funcionam até à meia-noite e tal. E depois tem o bar, que nós também não sabemos qual é que é o ruído que potencialmente possa emitir dali, porque no pós-jogo depois admite-se que haja ali confraternização, o que faz parte também do próprio processo do pádel, segundo percebo, em termos de networking e daquilo que é o funcionamento do clube de pádel. E, portanto, tudo isso ficou propositadamente, neste caso, não regulamentado, para nos permitir ter ferramentas para tomar decisões em função disso. De todo o modo, do que fui vendo noutros campos de pádel, nomeadamente o de Alverca, que já falei, a proximidade às zonas habitacionais em Alverca não é diferente desta, antes pelo contrário, até parece-me que em Alverca até está mais próximo de zonas habitacionais do que aqui. É certo que na urbanização da Fonte do Ouro já existe bastante habitação, mas estamos a falar da zona das vivendas, onde não há tanta gente como se fosse na zona dos prédios. Estamos a falar ali naquela zona junto ao campo. Não é o campo, é o Street Workout Vitor Matos, portanto, aquele ginásio ao ar livre, portanto, é do outro lado do passeio que existe ali a meio, é onde está previsto a implantação. Penso que viram a planta em anexo e que ela é clara. Parece-me que pode haver aqui equilíbrio e propositadamente, pronto, é isso mesmo. Portanto, o Street Workout não está ali desenhado, mas é naquela parcela ali junto àquelas vivendas, a parte da vermelha do outro lado do passeio que já existe, portanto é onde se prevê a instalação dos campos de pádel. Portanto, há ali de facto a proximidade a algumas vivendas, mas relativamente aos prédios já é muito distante, já me parece difícil que haja impacto significativo ou relevante para essa zona, sem desprimor naturalmente para as vivendas, que temos que naturalmente calcular, e por isso, como disse e sublinho, não ficou regulamentada essa situação para nós podermos aferir e validar também a melhor solução na altura. Portanto,
Basicamente, enfim, é isto que tinha para responder. Não sei se há mais alguma questão que queiram ver esclarecida. Não, era só em relação ao que o Sr. Presidente referiu agora esta questão última do som, ou seja, não tem só a ver com o atual, com a situação atual, ou seja, a longo prazo, prevendo essa previsão de aumento de procura e de alargamento de horários e de mais construção local, porque existem efetivamente muitos casos atualmente em vários municípios de campos de pádel a serem limitados e até alguns têm que limitar por causa da questão do ruído. E pronto, era só para salvaguardar essa questão, que mesmo acho que deve ter sido em conta também no concurso. Pronto, obrigado. Muito bem, não sei se há mais alguma questão dos colegas sobre este ponto. Se não houver, penso que estamos em condições de poder deliberar. Questionava assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade este ponto 6º da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 7 da ordem de trabalhos, diz respeito ao ginásio que existe e que está instalado na piscina municipal. A proposta que está aqui presente para deliberação diz respeito, no fundo, à possibilidade de aprovar um acordo de pagamento de dívida, ou seja, existe aqui de facto um montante apurado de 1.599 € de dívida do arrendatário das instalações do ginásio, que corresponde a 6 rendas em atraso. A proposta é do pagamento em prestações no valor mensal de prestações de 133,25 € e, simultaneamente, a aprovação da resolução do contrato por dissolução da sociedade Jorge Pereira Fitness, que era limitada, que era o arrendatário original. E, portanto, depois da aprovação desta proposta, se eventualmente vier a merecer essa aprovação, terá que ser lançada uma nova asta pública para o concurso, neste caso, concurso para novo arrendamento daquelas instalações. Basicamente é isto. Não sei se há alguma questão. Queres acrescentar alguma coisa? Não há nenhuma questão. Então podemos colocar à votação o ponto 7 da ordem de trabalhos. Questiona assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade. Muito bem, o ponto seguinte diz respeito, é o ponto 8º, diz respeito ao 12º Prémio Literário de Lisboa. No fundo, basicamente o que há aqui para deliberação diz respeito à modalidade da concurso este ano. No caso, a proposta é que seja de ensaio, sobre o tema Irã de Lisboa. Depois, em termos de datas, a data limite para a entrega dos trabalhos, a proposta é que seja até 31 de agosto de 2022. E a entrega do prémio no âmbito do mês Irã de Lisboa, portanto, no final de novembro de 2022, portanto, no caso concreto, a proposta é que seja no dia 25 de novembro. E, finalmente, a questão do prémio, propõe-se aqui a fixação de um prémio único no valor de 1.500 €. Queres acrescentar alguma coisa? Só umas pequenas notas rápidas, nomeadamente o facto da escolha deste ano, que é o facto de ser ensaio, que é uma novidade, e depois a questão do tema também, que deve ser visto de uma forma um bocadinho mais alargada, porque vai de encontro àquilo que é a nossa intenção de levar mais longe aquele que é o nome maior das nossas letras. E que está esta questão do trabalho de ensaio sobre a autora, na sua transversalidade em termos de obra e biografia, porque engloba quer a parte pedagógica, literária ou poética, mas também ativista ou política, é no fundo enquadrável naquilo que é uma dinâmica que já está a ser encetada, e que eu também disse no Paulo Odenda, de outras iniciativas, estes contactos com a SPGL, que já existiram, mas também a ligação com a Academia. Este trabalho de ensaio já foram feitos os convites do ponto de vista da constituição do júri, e está aqui um grande envolvimento da Academia. Aliás, a ideia é também aproveitar algum trabalho de investigação que as pessoas possam levar agora aqui a concurso neste prémio literário, e depois outras medidas que estão associadas,
porque este é um dos pontos essenciais, falando em termos de manifesto, que era dar outra dignidade e outro alcance deste prémio, que é um prémio que tem uma chancela importante, que é o nome de Irã de Lisboa, mas que não tinha, achávamos nós, a amplitude e o alcance que merecia. E esta é uma primeira tentativa de levar, do ponto de vista do júri, do ponto de vista daquilo que é o trabalho a concurso, que permita isso. Com a apresentação também do espólio de Irã de Lisboa, que é algo que está a ser estudado neste momento e que já há reuniões feitas, nomeadamente em Arranhol, com a presença também do Sr. Presidente da Junta, e depois a constituição de um circuito que está a ser pensado e desenhado, um circuito Irã de Lisboa, com uma sinalética própria e com um QR Code que permite, quer do ponto de vista de uma visita guiada, quer do ponto de vista mais autónomo, permitir aos nossos visitantes que tenham esse circuito definido em nome de Irã de Lisboa. Portanto, há aqui a questão é, este prémio tem aqui uma visão estratégica perante aquilo que se pretende para a autora e que este prémio também é uma face visível dessa estratégia. Portanto, era só chamar a atenção para isso. Muito obrigado. Em relação a este ponto, nós queremos só dizer que, lá está, para nós de facto, e como já foi discutido várias vezes, é muito importante esta questão da dignificação do prémio, para não ser só mais um, que existem vários que acabam por ser quase, digamos, se formos ver os prémios literários, há muitos que até têm valores melhores, têm prémios melhores, a nível apelativo para quem concorre é muito melhor. E nesse sentido nós achamos que é urgente a revisão deste prémio, ou seja, de forma mais estruturada e mais a fundo, e que o regulamento, e do próprio regulamento do concurso, que é de 2014, pronto, e pensamos que há outras adaptações que possam ser feitas, nomeadamente nesta questão do prémio e até da modalidade e de outras modalidades que possam ser tidas em conta e que favoreçam mais, acima de tudo, esta questão da dignificação do nome de Irã de Lisboa, que é isso que achamos que acaba por cair um bocadinho na normalidade de um prémio que poderia ser ele mais potenciado. E nesse sentido acaba por, na nossa perspectiva, ser um bocadinho redutor, não apenas para quem participa, mas para essa preservação e reconhecimento do trabalho da escritora. Pensamos que, lá está, o prémio poderia ser mais aliciante, não necessariamente de forma monetária. Existe, por exemplo, no município de Vila Viçosa o prémio de Flor Bela Espanca, em que existe também uma publicação, mesmo feita pelo município, que não é, ou seja, porque os recursos depois às vezes não são fáceis, mas até se calhar fazer um acordo com uma editora, poder potenciar e qualificar o prémio nesse sentido. E pronto, e nesse sentido queremos também saber, até porque pode ser aproveitado esta situação para isso e até a questão do Conselho para a Cultura para fazer este trabalho nesse sentido. E qual é que é a abertura? Porque nós achamos que estamos aqui a empurrar um bocadinho com a barriga esta situação, podemos já estar a trabalhar nela e já ter trabalhado nela nesse sentido. Obrigado. Muito obrigado pelos comentários e pelas questões. A questão aqui essencial é o faseamento, tendo em consideração a etapa em que nos encontramos até da tomada de posse. Não houve muito tempo para fazer esse trabalho mais profundo. O que está pensado era, nesta primeira fase, de uma forma mais imediata, utilizar e transformar aquilo que era o tradicional numa nova possibilidade do ponto de vista da participação. E daí veio vir o ensaio, que é uma novidade. Depois transformar a própria autora que dá o nome ao prémio, ela própria num alvo dessa produção ensaística, no sentido de até depois de a utilizar posteriormente. E nesse sentido, respondendo a um dos comentários, é a nossa intenção. A questão do prize money, não sei se a questão é bem por aí, a maior parte das vezes, porque há prémios com um valor mais elevado, por aqui nós temos também. Agora, a questão da publicação, isso parece mais pertinente e já há algumas coisas pensadas, nomeadamente até do ponto de vista daquilo que é uma editora que foi incubada aqui no Invest Aguda, que vamos fazer contactos, e isso será a nossa intenção em termos desta continuidade na transformação do prémio. Que, neste momento, com esta estrutura, e como já foram feitos os convites para o júri, já foi possível fazer esses contactos servirem de barómetro
para o facto de, sendo ensaio, já ter uma atratividade diferente do ponto de vista da academia. E isto, uma coisa que eu também não disse, é que esses contactos com a academia neste momento vão ser feitos também do ponto de vista da divulgação da própria obra, que tem estado a ser enviada para as universidades. Foi feita uma seleção dessas universidades, onde existem o tratamento da obra, e essas obras têm estado a ser enviadas. E o que se demonstrou foi que o ensaio seria bastante atrativo. A questão do Conselho Municipal da Cultura é um ponto a ter em consideração, sendo que vai ter início esta sexta-feira, portanto ainda não houve a oportunidade de fazer isso. Portanto, aqui, isto é o prémio Irene Lisboa 1.1, por assim dizer. Já com o ensaio, já com uma equipa, porque também havia a questão do júri, que era uma questão que parece de menos importância, mas não é. Mas acabava por ser um convite um bocado particular relativamente a alguns professores locais que davam o seu melhor nessa avaliação, mas que, do ponto de vista até do alcance do prémio, quando é envolvida a academia, o selo de qualidade será muito mais visível e muito mais tangível do que é o acontecimento de que alguém foi escrutinado pela academia. Pronto, isso é a primeira fase desta fase. Obviamente, depois com o intuito do Conselho Municipal, outras alterações serão feitas. Não foi tempo ainda, e o Conselho Municipal da Cultura só vai começar a existir formalmente a partir de sexta-feira, não houve esse input ainda, só isso. Ok. Bom, não sei se é. Sr. Presidente, só um comentário, e é um bocadinho também nesse sentido que analisámos esta proposta. A proposta, ou seja, se eu não tivesse lido a proposta e só o ouvisse assim, percebe, são coisas diferentes. A proposta é muito mais redutora do que aquilo que no fundo está na sua cabeça e que no fundo pretende que seja este prémio. Mas a verdade é esta, este prémio não é aquilo que... Vai perceber, este prémio não é aquilo que está a dizer. Ainda não é aquilo que está a dizer. E essa é a questão que está aqui em causa. Que é, nós concordávamos totalmente com aquilo que disse, se fosse essa a proposta. Mas ainda não é essa a proposta que aqui está. Percebe o que eu estou a dizer? Aquilo que aqui está não é efetivamente aquilo que temos a explicar. Eu percebo que é aquilo que quer que seja, mas não é essa a proposta que está aqui para ser votada. Daí o nosso sentido de voto. Okay. Em relação a isso, só também uma questão que é, e que nos foi transmitido também pelo júri que irá constituir este prémio, que é, tendo em consideração que é um trabalho de ensaio, havia alguma necessidade, em termos de celeridade do processo, de colocar este processo já na rua. Porque o prémio poderia estar deserto, do ponto de vista da participação, porque não havia essa possibilidade das pessoas terem tempo suficiente para amadurecer um trabalho ensaístico sobre a autora. Daí essa urgência. Ok. Bom, eu penso que estamos todos já devidamente e cabalmente esclarecidos. Podemos passar à fase da votação, para podermos progredir na ordem de trabalhos. Eu questionava assim quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por maioria. Sr. Presidente, eu gostava só de fazer uma declaração de voto em relação a isto, só para justificar a abstenção. Já? Oralmente? Já? Sim. Ok. Força. Os vereadores do PSD abstêm-se relativamente à aprovação da proposta de prazos, prémios e datas dos eventos relativos ao 12º Prémio Literário Irene Lisboa, considerando que o prémio deve ser revisto, bem como o respectivo regulamento, de forma a que dignifique, preserve e reconheça o trabalho da escritora, bem como todos os vencedores e participantes do mesmo. Ok, bem. Muito obrigado. Vamos, já seguiu o ponto, não já? Vamos passar então ao ponto 9 da ordem de trabalhos. O ponto 9 diz respeito a um estágio para uma treinadora de natação de nível 1 para a piscina municipal. Portanto, o estágio é no âmbito curricular, não tem encargos para o município e, portanto, vem aqui para ratificar, uma vez que já se iniciou o estágio, não é? Não sei se há alguma questão dos seus vereadores quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, passamos então à votação. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 9 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, o ponto 10º, diz respeito ao regulamento do Fundo de Emergência Social, enfim, no fundo, para integrar esta proposta de dúvidas
omissões ou retificações, neste caso será mais um lapso de escrita até, nomeadamente estamos a falar do número 2 do artigo 3º do regulamento, em que aparece um E, portanto, sozinho, sem o parênteses, e pode dar asa a interpretações dúbias, porque se quer fazer referência a uma linha e não à conjunção. Não sei se diz a conjunção, o prefixo, o sufixo, mas Está percebido. está percebido, não é? E, portanto, basicamente é isso. Não sei se há alguma dúvida dos colegas sobre este ponto. Parece-me que é relativamente simples. Não havendo, passamos à votação. Questiona-se quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade. Portanto, os pontos 11, 12 e 13 e 14 dizem respeito ao projeto de Esperança. Portanto, eu se calhar faria a apresentação em simultâneo dos pontos 11, 12 e 13 e depois a votação separadamente. Os pontos 11, 12 e 13 dizem respeito a propostas relacionadas com o projeto de Esperança, como referi, sendo que os 11, 12 e 13 reúnem condições para poder ser deliberado favoravelmente em termos daquilo que é a informação técnica que acompanha os pontos, e o ponto seguinte, portanto, o ponto 14, a proposta é da tendência de indeferimento, portanto, da rejeição, na medida em que a proposta em causa, ou neste caso o requerimento apresentado, viola o disposto no artigo 3º do regulamento respectivo. Não sei se há alguma questão dos colegas sobre estes pontos. Não havendo, deveria colocar à votação o ponto número 11 da ordem de trabalhos, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 11 da ordem de trabalhos. Seguidamente, colocarei à votação o ponto 12 da ordem de trabalhos, questionando igualmente quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade também o ponto número 12 da ordem de trabalho. Ponto seguinte, ponto 13, questionaria também quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 13 da ordem de trabalho. O ponto 14, recordo que é a tendência de indeferimento, será notificado depois ao requerente para se pronunciar a obrigar a audiência prévia. Questiona-se quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade também o ponto 14 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, o ponto 15, diz respeito ao contrato número 39/2020, que é a empreitada de qualificação do mercado municipal da Rua dos Vinhos. Os seus vereadores recordar-se-ão que nós trouxemos aqui há cerca de um mês e meio uma proposta tendo em vista a resolução do contrato. Portanto, esta resolução do contrato já passou pelo período da audiência prévia de interessados, não houve pronúncia por parte da Canty Free, que é a adjudicatária do concurso, e, portanto, estão reunidas condições para que o decretamento da resolução do contrato se torne efetivo. Portanto, é isso que se requer, a par daquilo que já se teria requerido anteriormente, que é, com a resolução do contrato, também a aprovação e a aplicação de sanções no valor de 7.998,48€ pelos atrasos na conclusão da execução da obra, e também a aprovação do acionamento da garantia bancária no valor de 14.489,82€. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Faz favor, Sr. Vereador João Pedro Rodrigues. Obrigado, Sr. Presidente. Até agora tem sido, não vem todas as reuniões de Câmara, mas vem reuniões, todos os meses vem de certeza à reunião de Câmara um assunto sobre o mercadinho ou
a falta de capacidade que estamos a verificar para resolver esta situação. Efetivamente, este é um procedimento que estava a ser concluído, foi concluído, foi uma morte lenta, mas foi o que foi, mas há realmente aqui um conjunto de questões que urgem e que fazem parte da decisão final e que urgem perceber como é que vão ser, no fundo, resolvidas. Antes de mais, é perceber se existe mesmo uma retificação por parte, neste caso, internamente dos serviços da Câmara, de faltar apenas 26% da empreitada para, no fundo, para terminar a obra. Efetivamente, além dos 26% originais, deverá também haver algum desgaste do facto de terem estar como está, e é muito importante, achamos que é urgente perceber o que é que são estes 26%, o que é que está em falta, se não houve realmente mais nenhuma obra que tem que ser realizada, mais no fundo, obras de qualificação ou de desretificação, pelo menos, perceber se os 75 mil euros serão suficientes para concluir o que falta desta empreitada. Quer dizer, recordo que na última reunião de Câmara foi aprovada uma alteração ao orçamento derivada de uma questão parecida com esta aqui. O bairro João Deus teve um acrescento de orçamento porque efetivamente houve uma divergência entre os custos na altura e os custos de hoje em dia, em termos de mão de obra, mais do que isso, de custos de matéria-prima, de transportes, de construção, e é preciso perceber rapidamente quanto é que estes 75 mil euros se desviam dessa questão. É preciso também perceber se conseguimos manter o prazo de discussão que se pretendia, quer dizer, o prazo de discussão, a perspectiva de conseguir que a Câmara Municipal tenha esta obra concluída em setembro, outubro, foi aquilo que temos vindo a falar. É importante perceber se este prazo efetivamente é plausível e, quer dizer, então o mais importante perceber se após a conclusão deste assunto e da resolução dolorosa desta empreitada, se temos perspectivas sérias e concretas do segundo classificado no concurso público ou de qualquer outro empreiteiro assumir nestas condições que aqui estão referidas na decisão final, recordo 26% para concluir e 75 mil euros, quer dizer, se temos ou não condições de ter esta obra concluída em tempo útil, e estamos aqui a falar apenas de informação que está na decisão final que vem aqui à reunião de Câmara para ser aprovada. Porque, além disso, há uma questão que também já referimos em pontos anteriores, que é se a Câmara não pondera, no fundo, atribuir aos comerciantes que neste momento colaboram, desde essa data, colaboram em condições discutíveis, mais nenhum tipo de benefício até à conclusão da obra. No fundo, esta questão já foi colocada. Sabemos que a manutenção da isenção das taxas veio para ficar até o final, mas perguntamos e questionamos se não há mais nenhum tipo de apoio que possa ser dado àquelas pessoas que estão a trabalhar em condições até de saúde e higiene que são de colocar em causa. E gostaríamos de saber se existe realmente algum tipo de perspectiva dessas pessoas serem apoiadas, no fundo, para efetuarem um trabalho que é essencial aos empresas. Eu creio que não é nenhuma concessão especial se garantirmos ou se considerarmos que talvez nesta sala não exista ninguém com mais vontade do que eu que este processo se concretize e se finalize rapidamente. Pode haver quem queira tanto quanto eu, mais do que eu, não me levem mal, mas não considero que haja ninguém. E, portanto, a Câmara segue o Código dos Contratos Públicos, houve um concurso que foi lançado, houve um adjudicatário que venceu a obra. Eu não pertenço ao júri, portanto limito-me a decidir em função de relatórios que são presentes para decidir, e a Câmara tem sempre a última palavra, e portanto foi selecionado um concorrente que não conseguiu concluir a obra e que entrou em processo de insolvência. Qual é o grau de responsabilidade de alguém do Executivo que tenha decidido sobre essa matéria? Penso que é nenhuma, até porque
no que diz respeito àquilo que é a execução deste contrato, o município da Ruda dos Vinhos, enquanto dono de obra, se portou muito bem na relação com o adjudicatário e com o empreiteiro. E, portanto, naturalmente que o município da Ruda é arrastado para uma situação que é lamentável, naturalmente, que aconteceu, não gostaríamos que tivesse acontecido, mas que o nosso grau de culpa, eu sei que agora toda a gente quer atribuição de culpas e a sociedade vive muito disto, tem que haver sempre um responsável para tudo o que aconteça. Enfim, estamos à vontade, não tenho qualquer tipo de problema, o responsável máximo dos serviços sou eu e, portanto, assumirei os prós e os contras de qualquer decisão que seja tomada, mesmo colegialmente pela Câmara. Dito isto, dizer o seguinte: nós temos que ter noção que, efetivamente, este processo é complexo, porque, inclusivamente, mesmo uma outra empresa que vá tomar uma obra, nestas circunstâncias, é muito natural que a primeira coisa que nos digam é: nós não nos responsabilizamos pelo que está feito para trás, somos responsabilizados pelo que está feito pela frente. Portanto, mesmo a médio e longo prazo, até em termos de garantia de obra ou de problemas que venham a surgir nesta obra, esta obra está comprometida parcialmente. Infelizmente aconteceu isto. Naturalmente está sempre a leitura política, somos nós que cá estamos e somos nós os responsáveis, e eu assumo tudo isso. Agora, há coisas que eu tenho dificuldade em que não se consiga perceber, quer dizer, qual é que é a responsabilidade de um político que lançou um concurso em cumprimento do Código dos Contratos Públicos, que há um concorrente que não conseguiu finalizar a obra e que faliu, insolveu e que deixou a obra a meio. Bom, é natural que existem sempre leituras. Agora, eu acho que todos somos gente séria e que percebe que não havia muito que a Câmara pudesse fazer para que o empreiteiro tivesse o desfecho que teve. Só se nós pagássemos a obra toda e tivéssemos depois um problema adicional, que era ter pago a obra toda e a obra não está concluída. Mas isso nós não fazemos. Nós gerimos aqui o orçamento do município de acordo com critérios de legalidade, em primeira rácio, e de responsabilidade também, porque efetivamente nós estamos a gerir algo que não seja nosso, nós estamos a gerir algo que é de todos. E, portanto, sobre esta matéria, aquilo que eu posso dizer é o seguinte: o nosso posicionamento sempre é tentar salvaguardar o interesse público, e é isso que vamos procurar fazer até ao final deste processo. Aquilo que disse com toda a transparência foi: nós consultámos o segundo classificado nesse concurso, que admitimos que fosse a empresa melhor colocada, porque já tinha estudado o tema e, portanto, já se tinha preparado para concorrer e, portanto, apresentou um preço que foi competitivo, perdeu, mas foi competitivo, foi ligeiramente próximo, foi até muito próximo do valor que ganhou e, portanto, admitimos que era a primeira empresa com quem nós devíamos ter falado. Uma questão de razoabilidade. A empresa mostrou-se disponível, veio cá, tivemos cá 3 reuniões presenciais, veio ao local, apresentou há uma semana e qualquer coisa um orçamento. Apresentou um orçamento para a conclusão dos trabalhos que é muito superior a esses 75 mil euros e que é muito próximo, efetivamente, até do valor inicial do concurso para o qual tinha concorrido 1 ano e meio antes. E, portanto, nós, perante esse dado, já respondemos à empresa a dizer que não havia condições disso poder acontecer. Ou seja, nós não teríamos condições de pagar pelos 25% ou coisa que valha que faltam da obra, ou seja, 26%, ou seja, 30%, que seja um valor quase equivalente ao custo da obra na sua totalidade. Isso não estaríamos disponíveis, não estávamos preparados para isso e admitimos que, ao apresentar esse valor, a empresa está a admitir que não tem interesse na obra. Portanto, o que é que nós fizemos? Nós fizemos agora, com toda a transparência também, uma consulta informal ao mercado, nomeadamente a uma outra empresa que está com obras em curso no nosso concelho e que tem cá meios, maquinarias e recursos para olhar para aquilo, dentro daquilo que são os trabalhos que estão por executar e apresentar um orçamento. Se chegarmos à conclusão que os orçamentos são muito semelhantes, eu creio que nós temos de tomar uma decisão definitiva, que é saber até que ponto é que nós não temos que esperar um pouco e eventualmente dotar o orçamento municipal e até tentando uma reprogramação financeira da candidatura que foi aprovada para tentar levá-la adiante mais à frente. Ainda não desistimos de fazer o seguinte, que é perceber se essa empresa tem condições de garantir que
consegue executar os trabalhos por um valor mais baixo, substancialmente mais baixo, que é o que nós pretendemos, e lançar o concurso do valor base que for apresentado por essa empresa. E depois aí o mercado, se essa empresa nos garante que faz por esse valor, tendencialmente concorrerá e apresentará esse valor. Se não concorrer, tudo bem, e vamos dar a oportunidade ao mercado de fazer a obra por aquele valor ou outro mais baixo, que o mercado aí depois responderá. Nós temos ainda a expectativa, gostaria eu de anunciar isto, mas à medida que cada dia passa sem termos um novo contrato e sem termos um novo empreiteiro, isto fica mais difícil, como é óbvio, e por isso, se vocês disserem no dia 1 de janeiro de 2023 que efetivamente o Sr. Presidente falhou um compromisso, é verdade. Eu tinha a ideia, tinha a expectativa e tinha o desejo, até se quiserem, de em dezembro o mercado estar a funcionar. Continua a acalentar, alguma resta de esperança nisso, mas cada dia que passa é menos certo que isso seja uma realidade, que se verifique. Agora vamos tentar alcançar esse objetivo. Quanto à questão dos comerciantes, nós de facto, os comerciantes, nós cedemos aquelas barraquinhas que se usam nas festas de agosto. Na altura, os comerciantes disseram-nos, quando nós propusemos essa solução, que cumpria os objetivos. Alguns deles até nem sequer utilizam, têm instalações próprias que preferem utilizar por opção própria, porque nós demos essa hipótese. Portanto, servem para as barraquinhas e servem para as associações fazerem comida e disponibilizarem comida à população. Portanto, também nos parece que, do ponto de vista da segurança dos próprios e dos terceiros, também reúnem condições para respeitar os critérios sanitários e as regras sanitárias em vigor e, portanto, não me parece que anunciar que esta solução põe em causa a segurança seja um serviço público relevante que se está a fazer à nossa comunidade. Acho que é alarmista, acho que é excessivo e carece de fundamentação técnica adequada fazer esse tipo de afirmações. E, portanto, nós rejeitamos liminarmente e fundamentalmente isso. Quanto aos benefícios, há um benefício claro, que estão neste momento a operar sem qualquer tipo de pagamento do que quer que seja, inclusive de água, não pagam absolutamente nada. E não nos foi solicitado da parte de nenhum comerciante até a data de hoje nenhum outro tipo de incentivo adicional. E, portanto, acho que também de acordo com aquilo que é o interesse público, nós estarmos a propor mais do que aquilo que nos é solicitado, pode não ser propriamente uma boa gestão pública da coisa pública. E, portanto, neste caso, nós não estamos neste momento a equacionar nenhuma medida suplementar de apoio em relação àquelas que já estão em vigor, porque, pura e simplesmente, elas não nos foram solicitadas e, salvo melhor opinião, neste momento estamos em condições para ter muita cautela e responsabilidade naquilo que é despesa pública e não andarmos a propor coisas que não têm fundamento, nem as próprias, neste caso, visados e interessados, manifestaram qualquer coisa nesse sentido. Portanto, basicamente, são estas as respostas que tinha para dar neste ponto. Ele está a gravar e tem bateria. Tem. Sr. Presidente, é só para em relação à questão que disse, da culpa, lá está, o objetivo não é apontar a vida de ninguém quem é a culpa, até porque todos fazemos parte atualmente do Executivo e o objetivo é que todos trabalhemos nesse sentido e para que tudo corra no melhor sentido. Mas falou de outra questão que é a responsabilidade e é nesse sentido que a nós depois nos deixa, mesmo internamente, preocupados a questão da responsabilidade quando afirmamos que em setembro a obra estará concluída ou que é esta a percentagem o valor estimado, quando sabemos que depois, até facilmente, com o tempo que vai passando, como disse, que cada dia são menos 24 horas que se poderia estar a fazer já, a obra vai se deteriorando e a probabilidade do preço também a aumentar é muito maior. E é nesse sentido, nessa perspectiva e no sentido da responsabilidade que nós pensamos mais, que se calhar temos que dar um passo à frente. E também não se falou até da questão do concurso, e eu percebo porque isso poderia, novo concurso, atrasar ainda mais, mas lá está, se calhar abrir estes 75 mil euros se calhar não vão ser suficientes e se calhar temos que admiti-lo desde já e tomar consciência disso para que a coisa avance. Era só nesse sentido. Pronto. Posso?
só acrescentar uma queixa complemento. Então, faz favor. Sr. Presidente, obrigado. Parece óbvio para todos nesta fase que as coisas não correram bem. Isto não tem a ver com passa-culpas de ninguém. A verdade é mesmo essa. A empresa foi para insolvência por vicissitudes diversas. Essa é uma responsabilidade que não pode ser sacada a ninguém, a não ser naturalmente aos próprios administradores, com certeza que sim. Agora, há um problema, temos que procurar ultrapassá-lo. Evidentemente que quem vai chegar de novo vai dizer sempre que há mais coisas para fazer do que aquelas que efetivamente estão para fazer. É sempre assim que as coisas funcionam. Como dizia o Sr. Presidente, e muito bem, vai ficar sempre aqui qualquer coisa inquinada, porque ninguém se vai querer responsabilizar pela grande parte da obra, e isso parece óbvio que já está feito. Agora, também, se calhar, vamos ter que ser muito claros nesta matéria e muito objetivos, atendendo aos valores de mercado que aí estão. É muito provável, sejamos claros, é muito provável que tenha que vir a haver um novo concurso. Isto é claro como a água, porque pelos valores que nos vão apresentar, seguramente não estou a ver que as coisas possam resolver de outra maneira. E talvez seja até a melhor forma para que isto fique limpinho, nomeadamente de responsabilidades, ou ninguém depois querer assumir responsabilidade daquilo que está efetivamente feito para trás. Olha uma coisa, eu acho que todos percebemos que a obra é para se fazer, todos temos vontade que seja concluída, de preferência o mais rapidamente possível. Qual é que será o pior cenário? O pior cenário é nós não termos condições de encaixar um aumento de custos neste orçamento e temos que esperar com o orçamento seguinte. Esse é o pior cenário. Mas acho que é o cenário que todos nós queremos evitar que aconteça, até porque estamos ainda no mês 4 de execução deste orçamento e, portanto, se houver muitos custos acrescidos em relação àquilo que estava previsto e estimado, nós vamos ter que encontrar a forma de financiar esta obra com recurso a outras rubricas orçamentais que vamos ter que deixar de executar para executar esta. E o problema é tanto maior quanto maior for o fosso e a diferença. E, portanto, vamos tentar trabalhar nesta fase ainda para que este fosso seja o menor possível. E, portanto, eu acho que todos percebemos que vamos ter que trabalhar nesse sentido. E, portanto, basicamente é isto. Quer dizer, nós, neste momento, é como disse, com toda a transparência e frontalidade, podem esperar de mim sempre. O que estamos neste momento e o ponto de situação é que estamos à espera e a aguardar que uma outra empresa olhe para aquilo que é preciso fazer e nos dê uma cotação do que é que será expectável. Para nós termos uma base, eventualmente, para lançar um novo concurso, que se calhar é a melhor solução, efetivamente. E, portanto, esse cenário de abrir um novo concurso para tentar resolver está em cima da mesa. Está anunciado por mim à data de hoje, para memória futura, se quiser. E, portanto, vamos tentar resolver o mais rapidamente possível, vamos tentar resolver com o menor custo possível para o erário público e vamos tentar resolver da melhor forma que fomos capazes à luz da lei e do enquadramento orçamental que o município neste momento apresenta. E, portanto, parece-me que isto tudo são premissas que todos nós nos conseguimos identificar. Agora, desejavelmente, se não pudéssemos esperar mais um dia, esperávamos menos um dia. Isso todos concordarão que sou a pessoa mais interessada dentre todos aqui presentes em que isso acontecesse. Infelizmente, não depende só de nós. E há várias variáveis que estão aqui em cima da mesa, mas de todo o modo, nunca perder a esperança e, sobretudo, nunca perder a vontade de concluir e a necessidade de concluir esta obra o mais rapidamente possível, de acordo com o interesse público. Isso é o que podem esperar de nós. Não sei, se calhar podíamos terminar isto. São 5 minutos de intervenção depois. Temos que alterar Vou ser sucinto neste ponto, só para vermos que efetivamente estamos aqui a comentar. O que nos custa é que se nós não, ou seja, o termo que já foi contactado no segundo classificado, no fundo, confirmou a disponibilidade, mas é uma disponibilidade impossível, porque ele próprio, quando há um orçamento do subsídio, não sei qual é o valor, mas quase o valor da totalidade da obra, era a mesma coisa que dizer não estou disponível para fazer.
não estou a dizer que sim. E portanto, o que nos custa aqui é que este tema não é um tema, quer dizer, agora estavam a tentar lembrar das 3 expressões que disse na primeira reunião de Câmara de todos e só estou a lembrar da transparência. Mas realmente nós desde o início, sempre fomos muito claros. Nós podemos não concordar, mas acho que sempre fomos muito claros nas propostas que vamos colocando, naquilo que vamos dizendo, e o caminho que vamos seguindo e as perguntas que vamos fazendo, quer se queira, quer não, fazem sentido. Pode não ser o sentido que os vereadores eleitos pelo Partido Socialista pretendem, pode não ser o caminho que no fundo, este Executivo segue, mas o caminho que falamos e as ideias que damos, na nossa opinião, não são completamente descabidos. E quer dizer, e ficamos um bocadinho desconfortáveis com o facto de sabermos que se nós não fizéssemos esta pergunta, que também nos custa estar sempre a fazer as mesmas perguntas, mas quase que se não fizéssemos esta pergunta, não sabíamos que o segundo classificado já tinha sido contactado, que tinha apresentado um orçamento completamente irrealista, que não havia condições, no fundo, para que esse orçamento fosse aprovado, que os 26% da empreitada não são 26% da palavra do próprio, desse segundo classificado, e que, no fundo, o orçamento vai ser muito superior. E que provavelmente até terá que ser, e aí tem que se arranjar uma solução, até terá que ser, se calhar, a Câmara Municipal a assumir no seu orçamento essa questão. E a nossa questão é só esta aqui. Nós quando preparamos as reuniões de Câmara, pensamos, não queremos trazer certo tipo de perguntas, mas depois somos levados a ter que as trazer. Porque, efetivamente, temos que repetir as mesmas perguntas para poder obter respostas. E é isso que nos custa. E acho que, da nossa parte, sempre houve a cooperação, principalmente relativamente a este ponto, a cooperação para se encontrar uma solução. Era só isto. E acho que tenho pena que no fundo, saibamos informações deste tema sem ser diretamente colocadas ou no pau ou no início do ponto. Porque eu acho que estas questões, se viessem com o ponto, eram perceptíveis de toda a gente. Falta muito mais que 26% da empreitada. São precisos muito mais que 75 mil euros. E não percebo porque é que essa questão vai colocar desde o início. Vereador, eu já disse várias vezes, vou dizer mais uma vez. Não há ainda nenhum procedimento de contratação pública finalizado que seja presente na reunião de Câmara. E, portanto, tudo o que eu possa dizer sobre isto é informação que eu entendo partilhar ou não. Até porque estamos ainda nos preliminares, quer dizer, não sei se vai haver, a escala agora até pode dizer, depois do e-mail que eu lhe enviei, também não foi muito simpático, até foi duro, até podem vir dizer, pá, não, tem razão, nós tivemos aqui, houve um erro e vamos baixar. Não sei, quer dizer, pode ser conjectural, pode ser, não sei. E, portanto, vamos lá ver uma coisa. Há uma coisa que os seus vereadores têm que perceber na relação comigo. E não me leva a mal, Sr. Vereador, mas eu não lhe admito isso assim, nem a ninguém. É que questione a falta de frontalidade do Presidente da Câmara, ou a falta de transparência, ou a falta de prestação de informação. Já teve provas mais do que evidentes de que eu não sou essa pessoa que tende a considerar que sou. Antes, pelo contrário. Procuro envolver, procuro prestar toda a informação, e até já houve situações em que nós prestamos informação, até dá a impressão que os senhores não valorizam a informação que prestamos, voltam a questionar a mesma coisa e nós voltamos a responder. E, portanto, pressuponha sempre o seguinte: da nossa parte terá sempre toda a frontalidade, todo o acesso à informação, e responderei sempre com clareza e bastante frontalidade a todas as questões que me colocar. E, portanto, sinta-se à vontade para fazer as questões que entender, e faz parte da sua missão e da sua tarefa. Também foi por isso que foi eleito, foi para fiscalizar a atuação deste Executivo, e eu estou à vontade com o exercício de fiscalização. À vontade. Até agradeço. Até é importante para mim. E valorizo até a nossa atuação política. E, portanto, não lhe vou admitir nem a si, nem a ninguém, que se faça uma crítica velada à minha sonegação de informação ou àquilo que entenda conveniente. Não há, não haverá, nem nunca houve. E, portanto, sinta-se à vontade para questionar o que quiser, e eu responderei sempre com a verdade dos factos, que é assim que eu sei estar na política e na vida. Na política e na vida. E, portanto, insisto, faça-me um favor. Que
questionar a minha falta de democracia, a minha falta de transparência ou de lealdade institucional é uma coisa que mexe muito comigo. E, portanto, eu agradecia-lhe que, a não ser que tenha dados concretos sobre alguma omissão da minha parte sobre essa matéria, se abstenha de certo tipo de comentários. Epá, lamento imenso ter que dizer isto, mas não vou admitir, nem nunca admitirei. Nem a si, nem a ninguém. Nem a si, nem a ninguém, nem é nada pessoal. É pessoal comigo. E se fere muito a minha sensibilidade política. E, portanto, não lhe admito nem a si, nem a ninguém que faça isso. E, portanto, espero que tenha ficado claro. Tudo aquilo que me perguntar, eu responderei sempre com lealdade institucional e com informação transparente e atual. Mais verdadeiro do que eu tenho sido, não posso ser. E, portanto, se não concorda com a minha metodologia da votação, vou-lhe dizer que não vou mudar nenhuma vírgula, porque tenho sido muito correto e até muito mais correto do que aquilo que, se calhar, os senhores mereciam em determinadas alturas. E, portanto, isso que fique claro. Dito isto, penso que estamos em condições de poder votar. Ponto número 15 da ordem de trabalhos para votação. Questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 15 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 16 da ordem de trabalhos, diz respeito a um processo de licenciamento de uma operação de loteamento num prédio situado em Rua dos Valinhos, em Ar de Mourão, na freguesia de Santiago dos Velhos, em que a requerente é a cidadã Rosinda Maria da Silva Lourenço. O processo reúne condições para poder ser deliberado favoravelmente, no fundo a aceitação de um espaço público contíguo ao loteamento para uma zona ajardinada, conforme a planta que está em anexo na informação técnica que está a instruir a proposta. Portanto, não sei se há alguma questão dos senhores vereadores sobre esta matéria. Faz favor, o Sr. Vereador João Pedro Cavaco. Sr. Presidente, apesar de eu não ter qualquer função técnica neste processo, eu estou envolvido nele e por isso não vou votar. Se for preciso, sair da sala para... Ok. Para não será preciso, fica registado em ata a manifestação de impedimento, está bem? Muito bem. Não sei se há alguma questão adicional quanto a esta matéria. Não havendo, podemos colocar à votação com esta ressalva que o Sr. Vereador João Pedro fez e muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade dos presentes. Portanto, o Sr. Vereador João Pedro está ausente da votação. Muito bem. Chegamos ao fim da ordem de trabalhos de hoje. Temos então os documentos para conhecimento. Não havendo mais assuntos para deliberar ou discutir, resta-me então agradecer a presença e a participação de todos. Já bom trabalho a todos e até à próxima reunião, que será extraordinária, dia 26 de abril às 19 horas, com a questão da prestação de contas. Está bem? Muito obrigado a todos. Até breve.